excelente dia, já estamos começando a nossa live, mais um dia na presença de Deus, né? Daí hoje a gente conclui nosso dia aqui, né? Nesse tempo, nesse lugar lindo, nesse cenário maravilhoso. E vamos então, né, levar toda a força, né? Todas as sementes que foram adquiridas aqui para o templo do Senhor, né? Onde nós possamos estar, onde nós possamos colocar pronto os nossos pés, que nós possamos receber na direção de Deus, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E mais um dia nós estamos na live, porque a live é o alimento, a palavra é o alimento, a palavra que constrói a nossa vida. Eu já chamo o Espírito Santo de Deus para trazer discernimento sobre essa palavra, que ele possa trazer aquele maná, sabe assim, vindo maná como vinha ali no povo na época de Moisés, né? Vinha um maná do Senhor, e que hoje mais um dia venha um maná de Deus para a nossa vida. Deixa eu ajeitar aqui. E que o Senhor venha falar conosco, venha estar conosco nesse mover, e nós possamos sentir a presença dele. O Espírito Santo fala conosco através dessa palavra. Nós vamos para a leitura, Senhor, da palavra de Deus, que é viva, eficaz, ela é pura, ela é a verdade, né? Ela é o caminho, ela é tudo. Amém? Então nós vamos para a leitura de 1 Reis 8, que fala: onde Deus habita, o vazio desaparece. Então, quando a presença de Deus enche a casa, mais importante que construir para Deus é receber a presença de Deus, né? A Arca da Aliança, ela é levada para o templo, e a glória do Senhor enche o templo, enche a casa, enche aquela construção, né? Os sacerdotes não conseguem permanecer de tanta glória, e Salomão ora dedicando o templo ao povo, e o povo adora, né, e celebra esse tempo. Sabe uma coisa interessante, que isso fala muito e remete muito sobre a casa, né? Você pode ter a casa mais linda do mundo, mas nem toda casa é um lar. Nem toda casa tem presença, nem toda casa, né, você sente o Espírito Santo, né? Então é diferente ter uma casa, algo físico, e ter um lar, um ambiente, uma presença. Amém? Vamos para essa leitura. Esse capítulo é um pouquinho mais longo, mas nós estamos aqui para estudar a palavra, e graças a Deus hoje está cedo, que eu fui organizar umas coisas cedinho hoje já, e a gente começou cedo aqui, nós temos tempo. Glória a Deus por isso, né? Então vamos lá para a leitura. Diz assim: então, o Espírito Santo traz o discernimento. Então, congregou Salomão os senhores de Israel e todas as cabeças da tribo, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazer subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se ajuntaram na festa ao rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, de sacerdote, alçaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo, trouxe para cima os sacerdotes e levitas, e o rei Salomão e toda a congregação de Israel que congregava ele. Estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas, vacas, não podiam contar nem numerar a multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca, o concerto do Senhor, e o seu lugar no oráculo da casa, no lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas para o lugar da arca, e cobriam a arca e os seus varais por cima, e os varais sobressaíam tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário, desde o oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez a aliança dos filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor.
Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, certamente edifiquei uma casa para morada, assento a tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou toda a boca de Davi, meu pai, pela sua mão cumpriu, dizendo: desde o dia em que te tirei do povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma, todas as tribos de Israel, para edificar alguma casa, para lhe estabelecer o meu nome, porém escolhi Davi para que governasse o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa em nome do Senhor e o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração edificar a casa no meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia não edificará esta casa, porém teu filho descender de ti edificará esta casa no meu nome. Assim confirmou o Senhor sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi meu pai e me assentei ao trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa no nome do Senhor, o Deus de Israel, e construí ali um lugar da arca, em que o concerto do Senhor fez que os pais, quando tirou da terra do Egito. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu suas mãos para os céus, e disse: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus e embaixo da terra, que guardas o conserto e beneficência do teu servo, que ando de todo o coração diante de ti, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que disseras, porque com a tua boca o dissestes, com a tua mão cumpristes, como nesse dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze o teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: não faltará sucessor diante de mim, que se assente ao trono de Israel. Somente os teus filhos guardem os caminhos para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, Deus de Israel, cumpra essas palavras que disseste ao servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra. Eis que os céus, até os céus, não poderiam conter, quanto menos essa casa que tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor, a oração do teu servo hoje. Faz diante de ti, para que os olhos de dia e de noite estejam abertos nessa casa, sobre esse lugar, o qual disseste que meu nome estaria ali, para ouvires a oração do teu servo, fizer nesse lugar. Ouve, pois, a súplica do servo, do povo de Israel, quando orarem nesse lugar. Também ouve tu, o lugar de habitação nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o próximo e puserem sobre ele juramento para juramentarem, e vier o juramento diante do altar nesta casa, ouve tu então nos céus e age, julga o teu servo, condenando ao injusto, fazendo recair o proceder à cabeça, justificando ao justo, fazendo-lhe segundo sua justiça. Quando o povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e torna a levá-lo à terra que tens dado a teus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nossos céus, perdoa os pecados dos servos do povo de Israel, ensina-nos bom caminho em que ande, dá a chuva da terra a este povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queimado em searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando os seus inimigos o cercar na terra das suas portas, houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica, qualquer homem, todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento, habitação, e perdoa, e faze e dá a cada um conforme todos os caminhos, e segundo vires o coração com todos os filhos dos homens, para que temam todos os dias que viverem na terra,
que deste nossos pais. E também ouve o estrangeiro que não for com o teu povo Israel, porém vier terras remotas por amor ao teu nome, porque ouvirão o teu grande nome, da tua forte mão, do teu braço estendido, e vieram orar a esta casa. Ouve tu nos céus assento da tua habitação, e faze conforme tudo o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam. Glória a Deus. É bem intenso esse capítulo, né? Mas vamos continuar. Mas ele está aqui clamando ao Senhor, não é pedindo a presença de Deus naquele lugar. Vou continuando aqui. Ouve tu nos céus, assentado à habitação, faze conforme tudo que estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para que temerem como o teu povo de Israel e para saber o nome invocado sobre a casa que teu edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o inimigo, pelo caminho que enviares e orares o Senhor para a banda dessa cidade que tu elegeste a casa e edifiquei o teu nome, ouve então nos céus a tua oração e a sua súplica e faze justiça quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. E tu te dignares contra eles e entregares as mãos dos inimigos para que cativarem os que levem o cativeiro da terra do inimigo, quer de longe, quer de perto esteja, e da terra onde foram levados em cativeiro, tornarem em si, converterem a terra do seu cativeiro e te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade. E se converterem a ti todo o coração, toda a tua alma na terra do inimigo, os que levaram o cativeiro orarem em ti na banda da terra, e adeste os teus pais para na cidade elegeste, para a casa edifiquei o teu nome, ouve então nos céus assentos da tua habitação a sua oração e súplica, e faze justiça e perdoa o povo que houver pecado contra ti, nas prevaricações, convere prevaricado contra ti, faz-lhe misericórdia perante aqueles que têm cativos, para que deles tenham compaixão. Porque são teu povo e a tua herança, e tiraste da terra do Egito, no meio do forno e do ferro, para que teus olhos sejam abertos e súplica do teu servo e a súplica do teu povo de Israel, a fim que ouvires em tudo que clamares a ti, pois tu, para a tua herança, elegeste todos os povos da terra, como tens dito o ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Jeová. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer a súplica do Senhor e a oração e súplica, estando de joelhos e as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor, pôs-se de pé, abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso para o povo de Israel, segundo tudo que disseste. Nenhuma só palavra caiu das suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo, ou seja, o Senhor cumpriu todas as palavras, cumpriu tudo, né? O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não desampare, não nos deixe, inclinando assim o nosso coração para andar em todos os caminhos e para guardar os mandamentos, seus estatutos, seus juízos que ordenou aos seus pais, e que essas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do servo, o juízo do povo de Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é o Deus, que não há outro, e que seja o coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andarem em seus estatutos e guardarem seus mandamentos como hoje. E o rei de todo Israel, para que com ele sacrifique sacrifícios perante a face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, e o sacrificou o Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei de todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. E no mesmo dia santificou o rei no meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparava holocaustos e ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre estava diante da face do Senhor. Era muito pequeno para nele caber holocaustos, ofertas, gorduras, sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa do todo Israel, com ele, com grande congregação, desde a entrada de Ramate
até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias, e no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas alegres, contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, Israel, seu povo. Então, na verdade, aqui ele fecha, muita coisa que o Senhor tinha prometido a Davi, o seu pai, a outra geração. E naquele momento estava se cumprindo a palavra de Deus, né? Então, assim, muita aqui oração, pedindo de Salomão. E o que a gente tira de ensinamento aqui, dessa palavra, é: Deus honra lugares preparados para Ele. A glória enche o templo. Quando há espaço para Deus, Ele se manifesta. Glória a Deus, né? Segundo, a presença de Deus é maior do que qualquer estrutura. Os céus não podem conter a ti, né? Nessa palavra que tem isso. Os céus não podem conter a ti, porque a glória de Deus, gente, ela é tremenda, né? Tremenda. Glória a Deus, né? E então Deus não cabe em prédios, mas habita em corações rendidos. Amém? E terceiro, a oração abre caminho para a presença contínua. Salomão intercede pelo povo. Casas de oração são lugares de restauração. Amém? Então Salomão, ele está ali com uma liderança, clamando ao Senhor pelo povo, sabe? Pedindo ao Senhor, sabe? Clamando, pedindo ao Senhor pelo povo que estava ali. Amém? Então eu quero que você ponha a mão no seu coração e diga comigo: minha vida é a morada de Deus. Minha vida é a morada de Deus. Minha vida é a morada de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Eu quero só falar mais um salmo, que eu gosto muito de salmo, né? E a gente pode declarar hoje um salmo ao Senhor. Amém? Olha só. Eu vou no meu preferido. Qual o seu preferido? Tem um que eu amo. Diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Tua mulher será como videira frutífera ao lado das casas, e teus filhos como planta de oliveira ao redor da mesa. Eis que assim será abençoado um homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos, e haja paz sobre Israel. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Que Deus possa, tem umas coisinhas aqui, te dar a graça, o mover. Que a presença dele invada o nosso coração. Tá vindo aqui o amanhecer, né? Deus é lindo. E que a graça dele, o mover dele, o agir dele esteja sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, o nosso trabalho, tudo que colocarmos à ponta dos pés, tudo que tocarmos, que possamos sentir a presença dele. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Jesus. E se Deus quiser, amanhã teremos mais uma live. Fica com Jesus.